queridos equipistas! Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje, eu, a Adriana do Cláudio, E o Cláudio da Adriana, para reforçarmos com você o convite para que participemos todos juntos da Jornada Espiritual à Santidade, que acontecerá na última semana de agosto. É uma semana que está sendo preparada com muito amor, com muito carinho e que com certeza vai nos proporcionar momentos de grande espiritualidade e de grande intimidade com o nosso Senhor. Então reservem essa semana, última semana de agosto, para que possamos estar todos em sintonia. Esse ano, o movimento das equipes nos pede diretamente para que sejamos casais santos. E nada melhor do que nos espelharmos nos exemplos dos nossos santos queridos para que consigamos superar as dificuldades que aparecem na nossa caminhada. Então hoje nós gostaríamos de partilhar um pouquinho com vocês a nossa devoção por Santo Antônio. É um santo muito querido da nossa família e essa devoção vem sendo passada de geração em geração e faz com que cada vez mais nós nos apaixonemos por esse santo. Santo Antônio, ele nasceu com o nome de Fernando, em Portugal, em Lisboa, em 1165. Logo jovem, ele ingressou para a Ordem dos Agostinianos, onde ele recebeu uma educação muito erudita, onde ele estudou muitas escrituras e onde teve uma formação muito profunda. Mas o coração de Santo Antônio era um coração de simplicidade. E quando ele conheceu os frades franciscanos, ele se apaixonou pela obra de São Francisco. A certa altura, então, Santo Antônio se muda para Assis e, sendo contemporâneo de São Francisco de Assis, entra para a Ordem dos Frades Franciscanos e aí ele troca o seu nome de Fernando para Antônio. E a pedido do próprio São Francisco, começa a ensinar os frades franciscanos um pouco mais de teologia, pois os frades franciscanos eram frades bastante humildes e necessitavam de mais conhecimento. E as palavras de Santo Antônio, pouco a pouco, foram conquistando não só os frades, mas todos que o ouviam. Ele tinha uma inteligência notável e especialmente, ele tinha um carinho muito grande em tudo que ele dizia. E talvez a popularidade de Santo Antônio até os dias de hoje se deva a isso. Ele foi um santo que imitou, não só em palavras, mas também com as obras da vida, imitou ao nosso grande mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos destacar algumas qualidades de Santo Antônio a serem imitadas na nossa vida. Primeiro, a humildade. Apesar de ser altamente instruído, ele nunca se mostrou como superior aos outros. Ele sempre se colocava numa posição de grande humildade. Quantas vezes ele era encontrado à noite, escondido, cuidando dos animais ou limpando as sandálias dos colegas. Outra característica marcante de Santo Antônio, o amor aos pobres. Certa vez, não tendo o que dar aos pobres, ele roubou da despensa dos monges e deu aos pobres. E com medo de ser descoberto, ele rogou a Deus para que não faltasse a comida também aos monges. E quando os monges foram até a despensa buscar alimento, ela estava mais cheia de pães do que estava no dia anterior. Então, Santo Antônio fez muitos milagres, ainda em vida. Ele também era um grande missionário. Anunciava Jesus por onde andasse. Na época, havia uma grande quantidade de hereges, e certa vez Santo Antônio tentou pregar a esses hereges e eles
viraram as costas, foram embora. Mas ele não se deixou abater. Saindo dali, chegou até as margens de um rio, um lago, não se sabe ao certo, e começou a pregar aos peixes. E falar aos peixes das grandes maravilhas de Deus. Aos poucos os peixes foram se aproximando e a água ficou coalhada de peixes ouvindo o que Santo Antônio tinha para dizer. Vendo isso, os hereges que estavam ali por perto ficaram assustados e ficaram admirados com a situação e também se aproximaram e também começaram a ouvir o que Santo Antônio tinha a dizer. E uma outra característica que gostaríamos de ressaltar é o amor incondicional que Santo Antônio tinha por Nossa Senhora. Em todos os seus sermões, ele citava o exemplo de Maria, o sim de Maria a Deus, o sim incondicional à vontade de Nosso Senhor. Certa vez, ele estava hospedado na casa de um amigo e já tarde da noite, o amigo ouviu vozes e uma luz que passava por debaixo da porta. Curioso, o amigo foi lá e espiou pelo buraquinho da fechadura e viu nesse momento a própria Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. Por isso que ele é representado com o menino Jesus nos braços. Ele pediu ao amigo que não contasse esse milagre até que ele morresse. Ele morreu proclamando a ladainha de Nossa Senhora. Alguns historiadores colocam a sua data de nascimento como sendo dia 15 de agosto, o dia da Assunção de Nossa Senhora. Santo Antônio morreu em Pádua com 36 anos no dia 13 de junho, que é o dia em que comemoramos a sua vida. Muitas vezes a gente acha que os santos já nascem prontos, mas não é assim. Com Santo Antônio também não foi assim. Ele nasceu pequeno, uma pequena semente, que ao longo da vida, se deixando inundar pela graça de Deus, se fez uma árvore frondosa, uma árvore que abraça tantos fiéis até o dia de hoje. Então, Santo Antônio é um santo muito poderoso, muito presente na vida de todos até hoje, por seus exemplos de humildade, de amor ao próximo, de estudo da Palavra de Deus, de pregação da Palavra de Deus. Que possamos trazer para o nosso dia a dia um pouquinho dessas características de Santo Antônio e que possamos nos fortalecer através dos seus exemplos. Se milagres desejais contra os males e o demônio, recorrei a Santo Antônio e não falhareis jamais. Que Santo Antônio nos abençoe, nos guarde e nos proteja, e que nos encontremos todos em agosto na nossa jornada espiritual à santidade. Até lá!